Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wilson e hoje nós vamos dar início a uma série de 4 vídeos, no qual nós vamos abordar sobre a história do pensamento cristão. Nós vamos iniciar essa série hoje falando sobre a história do pensamento cristão no período antigo. Então, vem junto comigo nesse aprendizado. Por período antigo, nós temos séculos antes de Cristo. Entretanto, para estudar a história do pensamento cristão na antiguidade, nós vamos iniciar do primeiro século, século esse que deu início à era cristã. Vamos trabalhar do primeiro até o quarto século depois de Cristo. Nesta aula, vamos abordar 3 momentos diferentes: a era dos apóstolos, os pais da igreja patrística e também vamos abordar o período de Constantino com o Edito de Tolerância. A base de todo o pensamento cristão, de toda a teologia bíblica, teologia cristã, ela se fundamenta no pensamento dos apóstolos. Jesus, ele não escreveu nenhum livro, entretanto, ele ensinou os seus discípulos, os apóstolos, e eles foram importantes para registrar, através dos livros do Novo Testamento, a doutrina do Senhor, a doutrina do Mestre. Portanto, toda a origem, toda a fundamentação teológica bíblica de pensamento cristão tem que ter raiz na teologia dos apóstolos. Sobre a era dos apóstolos, podemos destacar a teologia paulina, a teologia joanina, a teologia petrina e também a teologia tiaguina. Para sintetizar este vídeo, vamos abordar a teologia paulina e a teologia joanina, por elas terem uma melhor fundamentação para a base da teologia que temos hoje. Sobre a teologia paulina, podemos destacar que em suas cartas, Paulo se ateve a trabalhar basicamente 3 doutrinas essas que são fundamentais para a fé cristã. Paulo, ele vai detalhar a pecaminosidade humana. Podemos destacar o próprio texto de Romanos, no capítulo 1, que ele fala sobre a condição dos gentios. Gentios que não conheciam a Deus através da revelação das Escrituras, dos escritos dos profetas, mas sabiam claramente sobre Deus. É o que Paulo vai denunciar, porque Deus, ele se manifesta através das suas obras criadas. E Paulo vai dizer que Deus entregou esses homens que trocaram a verdade de Deus por mentira, que amaram mais a criatura do que o Criador. E eles foram entregues às suas próprias paixões, mostrando a decadência moral da humanidade, dos gentios. No capítulo 2, Paulo vai falar dos judeus, que conheciam a Deus através dos escritos sagrados. Entretanto, a pecaminosidade dominava suas vidas e também eles eram culpados diante da justiça de Deus. E Paulo vai concluir no capítulo 3 de Romanos de dizer que há uma universalidade da pecaminosidade. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Então Paulo, não somente nesse trecho de Romanos, mas em diversas passagens dos seus textos escriturísticos, ele vai destacar a questão da pecaminosidade humana, a depravação total. Toda essa fundamentação que é essencial para a compreensão do evangelho, ele começa com a realidade humana. Todos os seres humanos são culpados diante de Deus. Nós não somos bons por natureza, como queria dizer Rousseau, e que a sociedade corrompe. Pelo contrário, a Bíblia é muito clara e a fundamentação teológica de Paulo vai enfatizar que o ser humano ele é ruim por natureza. Seguindo essa mesma fundamentação bíblica, nós vamos também entender a salvação como uma obra da graça de Deus. Paulo, como fariseu,
que auto se justificava, que tentava, através da sua performance moral, ser aprovado diante de Deus, Paulo, quando ele descobre o Evangelho, ele reconhece que a base, que a essência do Evangelho está na graça de Deus. Então, os livros que Paulo escreve respira a graça de Deus. Paulo vai estar sempre dando ênfase que a obra que é realizada na vida humana não é pelos méritos e os esforços. Pelo contrário, é pura misericórdia de Deus. Deus, através da sua graça, alcança miseráveis pecadores. Completando as doutrinas fundamentais destacadas na teologia paulina, nós temos aqui o alicerce principal do Evangelho e do pensamento de Paulo, que está relacionado à justificação pela fé. Totalmente diferente do que predomina nas religiões e em grandes alas no meio evangélico, que a salvação está fundamentada também pelas obras, por aquilo que nós realizamos e fazemos. Muitos se justificam diante de Deus através dos seus feitos. Entretanto, Paulo vai destacar que na justiça de Deus todos estão condenados, exceto aqueles que não confiam nas suas obras, mas confiam nas obras de Cristo. E pela fé reconhece que o sacrifício de Cristo, a obra de Cristo, ela é importante para imputar em nós a justiça de Deus. A doutrina da justificação da fé foi a base do Evangelho pregado pelos apóstolos. Essa mesma doutrina, justificação pela fé, foi redescoberta na era dos reformadores do século XVI, no qual eles descobriram que eles estavam sendo enganados pela teologia que era predominante no período romanista, da igreja romanista, que era pelas obras, e eles entenderam que a salvação era pela justificação pela fé. Essa mesma doutrina deve ser hoje preservada como um dos alicerces que valorizam o Evangelho e faz com que ele realmente seja comunicado da forma correta. Ainda na história do pensamento cristão, na era dos apóstolos, podemos destacar João como um importante teólogo, um importante pensador cristão. Ele vai tratar de questões muito complexas e difíceis na época. Lembrando que João já vai compartilhar o Evangelho dentro de uma realidade grega. O pensamento ali não era um pensamento exclusivista da Palestina, aquele pensamento de Jerusalém voltado para a lei e os profetas. O Evangelho já estava alcançando pessoas que viviam dentro de uma visão greco-romana. Para isso, eles tinham que comunicar o Evangelho de uma forma que eles pudessem compreender. E aí nós encontramos uma grande problemática. Como reconhecer Deus, Jesus, como sendo Deus, o Deus Todo-Poderoso? Estou falando isso porque, para os gregos, Deus é um ser inacessível, que está fora do alcance das pessoas. Por isso que foi criado o Logos, que é um comunicador entre esse Deus inacessível e os homens. Nesse caso, os gregos entendiam Jesus como sendo esse intermediário. Entretanto, esse Logos, para os gregos, era um Deus menor. E João, ele vai se preocupar em mudar essa forma de enxergar. Jesus é apresentado por João como o Logos, porém, o Logos, o Deus eterno, que é igual ao Deus Pai. Então ele vai destacar a deidade de Jesus, mostrando que Jesus é Deus igual o Pai. Essa afirmação da deidade de Jesus também gerou um outro problema para a fundamentação do Evangelho. Se Jesus era Deus, então ele era perfeito. E como perfeito, ele não poderia ter um corpo humano, porque para os gregos a ideia dualista era muito forte, que a alma era boa, o espírito era perfeito, entretanto o corpo é mau, o corpo é ruim. Sendo Deus, Jesus, Deus,
Ele não poderia ter um corpo. Nesse caso, a realidade humana é colocada a realidade humana de Jesus era colocada em xeque. E João, ele vai destacar que Jesus era sim Deus e também ele era 100% humano. Vai falar que com seus olhos ele viu e contemplou Jesus. As suas mãos tocaram no Salvador. E João vai argumentar dentro das suas cartas, dentro dos seus escritos, que Jesus também era o Logos encarnado. Doutrina essa complexa, difícil, entretanto fundamental para a compreensão do Evangelho. Com a morte de todos os apóstolos, nós terminamos a era dos apóstolos. Surge agora os pais da igreja, que seriam os discípulos dos apóstolos, aqueles que tinham a responsabilidade de dar continuidade aos ensinos dos apóstolos, a levar adiante a mensagem do evangelho, tendo como grande desafio o mundo grego, o mundo que questionava, o mundo que não entendia as coisas espirituais, que não entendiam a mensagem do evangelho. Dentro dessa realidade, os pais da igreja, eles vão se tornar apologistas, isto é, defensores da fé cristã para um mundo que questionava a verdade do evangelho. Entre os pais da igreja, ou período que nós chamamos na teologia de patrística, nós vamos ter Policarpo, Irineu, Tertuliano, Justino Mártir, próprio Agostinho e outros que foram importantes. Mas para sintetizarmos o nosso estudo, nós vamos tratar de dois pais da igreja, Tertuliano e também Justino Mártir, que desenvolveram pensamentos que foram divergentes e que influenciaram de forma diferente a forma de pensar do cristão ao longo da sua tradição. Quinto, sétimo, Florencio Tertuliano. Nasceu em Cartago no ano 160. Cartago era uma província romana. Ele foi importante na discussão teológica sobre a natureza de Deus. Já na época de Tertuliano, havia discussão sobre a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Nesse caso, a fé cristã estava condenada a ser mais uma religião politeísta, no qual divulgava a existência de vários deuses. Nesse caso, nós vamos ter em Tertuliano uma mente que vai esclarecer, baseado nos textos sagrados, a realidade de três pessoas e de um único Deus. A doutrina da Trindade, ela vai ser desenvolvida a partir de Tertuliano. A Trindade, que é uma doutrina que até hoje é defendida pela fé cristã e que ela apresenta corretamente, ela reconhece de uma forma bíblica a natureza do Pai, a natureza do Filho e a distinção também da natureza do Espírito Santo. Por isso, essa doutrina que tem sido preservada, ela teve início em Tertuliano, sendo ele também extremamente importante dentro da construção do pensamento cristão. Porém, a contribuição de Tertuliano não foi só positivo para a fé cristã. Ele também veredou por alguns caminhos obscuros. Ele, de uma certa forma, ficou contrariado, com a igreja da época e acabou sinalizando uma simpatia para um grupo de hereges chamado montanismo, que viviam de uma forma ascética, separado, de uma forma radical, não se casavam e eram contra o martírio. Os montanistas eram um grupo considerado herege e Tertuliano, de uma certa forma, se tornou simpatizante desse grupo. Uma frase que ficou conhecida de Tertuliano dizia: o que Atenas tem a ver com Jerusalém? Para Tertuliano, a fé cristã não tinha nada a ver com o pensamento grego,
que o cristão ele deveria se isolar das ideias e dos pensamentos que não fossem pensamentos cristãos, sendo que as realidades do mundo grego deveriam ser totalmente desprezadas, porque eram contrárias à fé. Tudo que estivesse fora da Bíblia, tudo que tivesse sido desenvolvido como um pensamento que não fosse da Bíblia, era errado, era contrário, como se a revelação de Deus, a verdade de Deus fosse exclusiva da Bíblia e que Deus não poderia utilizar outras mentes para suscitar o conhecimento. Tertuliano vai chegar à conclusão que a sua fé era considerada absurdo. Creio porque é absurdo. Ele não considerava a relação da fé e da razão, que nós podemos caminhar na verdade tanto pela fé como também pela razão, que a razão também era importante, que Deus habilitou as mentes para raciocinar de forma lógica e através dessa lógica encontrar a verdade. Para Tertuliano, a fé era totalmente contrário à lógica. Tudo aquilo que era construído dentro de uma base fundamentada na razão deveria ser ignorada, porque a fé era algo que não se explicava, algo que era totalmente contrário ao que a mente humana poderia construir. Já Justino Mártir, outro pai da igreja, que era filho de pais gregos, mas nasceu na Palestina, ele já tinha um pensamento contrário ao de Tertuliano. Ele era filósofo antes de se converter, estudou um pouco do estoicismo, estudou também o aristotelismo, platonismo, Pitágoras. Porém, em toda essa busca pela filosofia, tentando encontrar o caminho da vida, ele só foi encontrar no Evangelho. E através do Evangelho, ele conseguiu, segundo ele, encontrar a filosofia perfeita. Justino Mártir foi importante para explicar a fé cristã de uma forma racional. Lembrando que os gregos queriam entender uma lógica, queriam compreender a mensagem baseado numa lógica. A mesma lógica que Paulo também utilizou quando esteve no Areópago e ali ele anunciava sobre a fé, mostrando que a mesma fé que ele estava anunciando também era dita pelos poetas que os gregos conheciam. Portanto, Justino Mártir vai seguir essa mesma linha de Paulo e vai mostrar que nós podemos sim, pela razão, compreender as verdades de Deus. Que na fé cristã nós não temos uma fundamentação ilógica, sem sentido e irracional. Pelo contrário, na fundamentação cristã nós temos algo lógico, racional e correto, compreendido e bem estruturado através das Sagradas Escrituras. Por conhecer a filosofia, Justino Mártir vai ser importante para mostrar e defender a fé cristã contra as más filosofias. Ele vai desenvolver um conjunto de argumentos para defender as doutrinas bíblicas diante de um mundo que era greco-romano. Passado a Era dos Apóstolos e esse momento de destaque dos pais da igreja, nós temos aqui um terceiro momento do pensamento cristão antigo, que foi a conversão de Constantino. Constantino, o imperador romano, que vai se sentir simpatizante do cristianismo, vai se declarar como cristão e vai ser importante para a mudança da vida da igreja na época. Lembrando que a igreja do primeiro, segundo século foi considerada uma igreja perseguida. Isso porque, naquela época, se dizer cristão, defensor de Jesus, pregar o evangelho, era ir contra o Império Romano, era ir contra a religião da época, os pensamentos que dominavam
naquele momento. Por isso, nós vamos ver cristãos genuínos ali morrendo pela sua fé. Entretanto, Constantino vai mudar isso. Ao perceber que o cristianismo, mesmo com as mortes dos cristãos por mártir, eles continuam firmes na caminhada pregando o evangelho, Constantino vai se unir a esse movimento, vai se dizer cristão e vai criar um edito, conhecido como Edito de Tolerância, que seria uma lei no qual cada um poderia seguir a sua religião. Nesse caso, o cristão não poderia mais ser perseguido. E a partir dali, nós temos um cessar de perseguição à Igreja de Cristo. Apesar do alívio da perseguição, nós vamos perceber que essa mudança, essa postura de Constantino de se declarar cristão, ele vai atrair para a igreja muitas pessoas que na verdade não haviam nascido de novo, não haviam experimentado a genuína conversão e que vão se definir como cristãos e que vão de alguma forma mudar a forma de viver do cristianismo da época. Aqui nós terminamos a história do pensamento cristão no período antigo. Na próxima aula, continuando a série, nós vamos falar sobre o cristianismo na Idade Média. Tem bastante conhecimento para nós estarmos aprendendo juntos. Aguardo vocês para a nossa próxima videoaula. Até mais!